sobre partidas, despedidas até. Nós não fomos feitos para despedidas. Despedidas são como uma espécie de morte, literalmente. A gente é partido no meio. Inclusive a gente chama assim, né? Dá a partida para alguém. Alguém partiu. De fato, a gente foi feito para coisas que são duradouras, que continuam. As nossas relações íntimas e próximas são um desejo da nossa alma para que isso traga alegria para nós. Desde sempre foi assim. Quando Adão desejou alguém que correspondesse a ele para ter uma relação próxima, a própria relação do primeiro casal com o Senhor Deus era uma relação de vida, continuidade e comunhão. Mas essa relação foi rompida, e a Bíblia dá o nome disso de morte, literalmente morte espiritual, quando a humanidade rompe e vai para o mundo afora como um exílio. Quando o primeiro casal sai do jardim do Éden, vocês lembram? O próprio Senhor Jesus, inclusive, passou por despedidas. Quando ele morre e se entrega por amor ao Pai e por amor à sua igreja, por amor a nós, ele é partido no meio, literalmente, e se despede dos seus discípulos por um momento. Quando ele se afasta nesse sentido do amor do Pai, ou seja, ele recebe do Pai por aquele momento, o momento da crucificação, ira, e não esse amor paternal, por causa de nós, ele morre e é partido. Essa não seria a última despedida de Jesus, porque ele ressuscita ao terceiro dia, e ele passa alguns dias com seus discípulos ainda. Os evangelhos narram isso para a gente. E essa última despedida e definitiva, física, corporal dos discípulos, antes da ascensão dele aos céus, acontece tendo em vista a sua proximidade com os discípulos, e agora o que ele falaria para eles. Nós conhecemos um pouco dessa despedida, principalmente ali na grande comissão, quando ele diz para que os discípulos fossem para o mundo e fizessem discípulos de todo o povo. Mas em outro lugar a gente vê uma das últimas palavras do Senhor antes dessa despedida, e eu quero te chamar para ler isso, não em Mateus, mas no Evangelho de João, no último capítulo, Evangelho de João, versículo 21. Nós vamos ver quais foram as últimas palavras de Jesus antes da hora da sua partida definitiva, o versículo 15 até o versículo 23. João 21, o versículo 15 diz o seguinte: depois de começar de comerem, melhor dizendo, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, aqui João, o seguia. Esse era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me.
Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo, João, não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Palavra do Senhor. Essas são as últimas palavras do Senhor Jesus para esses dois principais personagens, depois dele, dos evangelhos: Pedro e João. De fato, Jesus aparece algumas vezes para os discípulos depois da sua morte, mas essa é a terceira vez que ele aparece. Desde ali do começo do capítulo 21, a gente vê Jesus se aproximando, numa cena já estabelecida e corriqueira para os discípulos, porque Jesus se aproxima deles, enquanto eles estão no mar da Galileia, depois de uma noite frustrada de pesca, na mesma situação em que o próprio Jesus encontrou Pedro e João no começo do seu ministério, ao chamar eles para serem discípulos do Senhor Jesus. Jesus está repetindo essa cena então, só que agora na outra ponta, depois da sua morte e ressurreição, para estabelecer alguns chamados fundamentais e que não deveriam partir da mente desses discípulos. Ele então multiplica os peixes, na verdade ele faz e opera essa pesca maravilhosa, e eles já tinham visto isso em outro lugar. Os olhos deles começam a se abrir, eles não querem comentar direito entre si quem é esse homem que apareceu, porque sabiam que era Jesus. Os peixes são multiplicados, o tema do discipulado é reforçado outra vez, para que aqueles homens seguissem Jesus. Será que Pedro já havia desistido de pescar homens, como o próprio Jesus disse, que faria dele um pescador de homens, para pescar peixes de novo? Porque a última relação de Pedro com Jesus, qual foi, meus irmãos? Foi a de negá-lo 3 vezes. Foi a de traí-lo publicamente. Como que reforçando que Jesus era útil para Pedro, enquanto a figura de Jesus não incomodava Pedro, não ameaçava Pedro. E não apenas uma vez, mas repetidamente, de forma completa, por 3 vezes ele nega o Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus estava preso, a ponto de ser torturado e morto. Mas Jesus está aqui outra vez. Quem se aproxima da praia, de novo, é o Senhor Jesus. Então, agora, no final do Evangelho de João, João escreve para amarrar essas pontas. Assim como alguém escreve, um autor, depois de um capítulo final e climático de um livro, tem que explicar como as coisas continuaram a ser. Esse capítulo 21 é bem para isso, e mostra essas duas partidas, né? Como eu disse no início dessa mensagem, a partida de Jesus, por um lado, que estava deixando agora definitivamente os seus discípulos de forma corporal, mas também a despedida de João, um amigo de Pedro. Eles estão sempre juntos nos evangelhos. Então hoje nós vamos nos colocar no lugar de Pedro, tá bom? Pedro, que encontra Jesus e é confrontado por Jesus, porque às vezes a gente não vê, como Pedro, nem a figura do Senhor Jesus por perto. Parece que ele já está longe, mas também nem amigos por perto. E a gente não sabe como servir a Deus. E a pergunta dessa manhã é: como servir e ser fiel ao Senhor? Quando a gente percebe que situações que nos faziam estar bem, situações confortáveis para nós, não existem mais. Quando partidas acontecem, quando despedidas de situações, mudanças. Quando você percebe que na sua vida as coisas não estão como você desejava. Quando os amigos ficam longe, quando a gente se sente sozinho, quando as coisas mudam. 2 partidas. Então, 2 desafios. Qual deve ser a nossa motivação? E a primeira delas a gente leu. É a despedida de Jesus. E a gente aprende com ela que a gente deve servir e ser fiel ao Senhor a partir do nosso amor reafirmado.
Esse texto é muito conhecido, não é, meus irmãos? Quando Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes: você me ama? E Pedro diz: o Senhor sabe que eu te amo. E muitas vezes a gente se prende, talvez você saiba disso, a essas expressões colocadas aqui no texto, principalmente na língua original, que estão colocadas como o amor que Jesus pergunta para Pedro e que Pedro responde, né? Porque são expressões diferentes aqui e acolá, como se isso representasse alguma mudança significativa. De fato, não parece ser essa a intenção de João ao escrever esse capítulo, porque ele usa esses termos de forma intercambiável durante o próprio evangelho. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que Jesus chega diante de Pedro para transformar aquela atitude de Pedro contrária a ele, e que agora poderia estar decepcionado com ele mesmo e desmotivado, para chamar ele de volta no mesmo ambiente, na praia, com um barco, mostrando o seu poder, que ele foi chamado para ser um discípulo, um pastor da igreja, para servir a Deus no seu contexto, nos desafios que o próprio Jesus tinha para ele. Então Pedro aprende com esse diálogo eletrizante, constrangedor até, público, assim como foi pública a sua negação. Porque o texto diz que Jesus se aproxima, come com eles um peixinho assado. Isso é uma dica, um parêntese aqui. Às vezes, para ter uma conversa espinhosa, é melhor comer um peixe espinhoso antes. A comida, a mesa, é sempre um ambiente nas Escrituras, e a gente percebe isso na nossa vida, né? Onde Deus se revela, se abre para nós, onde as relações podem ser amarradas de novo. A comida, a mesa, o almoço aqui, mais tarde. A sua mesa da sua casa. Jesus faz isso, come com eles primeiro. Mas depois, enquanto eles andavam, Jesus chama Pedro de forma pública, e todos os outros que estão por perto ouvem, para ter esse diálogo, que constrange Pedro, que era esse homem cheio de ação e impetuoso muitas vezes, para restaurar o coração de Pedro, para transformá-lo e trazê-lo de volta. Porque se 3 vezes Pedro negou o Senhor Jesus, agora 3 vezes ele confirma o seu amor para Jesus. E de fato, meus irmãos, como Pedro, a gente pode ser sincero em dizer: Senhor, Tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas, e no meu coração o Senhor sabe que eu te amo. Mas também como Pedro, porque as Escrituras são para gente de verdade, como você e eu, escritas por gente de verdade. A gente sabe que a mesma pessoa que diz amar com sinceridade o Senhor, também o nega com igual sinceridade. E desmotivados, quebrados, a gente desiste daquilo que Deus nos chamou para ser. E que traz sentido e significado para a nossa vida, quando Ele veio até a nossa praia, na nossa noite frustrante de pesca, onde a gente colocava as nossas expectativas e esperanças, para restaurar a gente e falar: aquilo que você acha que você nasceu para fazer, eu estou transformando e apontando isso para uma outra direção. E é isso que vai trazer sentido para a sua vida. Mas durante a nossa caminhada, quando a gente vai se separando de Jesus, inclusive, a gente vai deixando isso de lado. A gente vai perdendo isso. Talvez aqui no meio do ano a gente precise relembrar isso. Tomar um chacoalhão espiritual do Senhor Jesus, para que a gente lembre o que importa de verdade. E o que importa de verdade é que quando a gente diz para o Senhor Jesus que a gente o ama, como Pedro disse, Jesus não dá um tapinha nas nossas costas dizendo: nossa, que bom, porque eu achava que você não me ama. O Senhor Jesus compartilha uma responsabilidade com Pedro. O nosso amor para com o Senhor Deus é o mesmo que comprometimento, meus irmãos. E não existe amor para com o Senhor, a não ser que esse amor envolva responsabilidades. E o que o Senhor Jesus está fazendo é compartilhando com Pedro daquilo que ele tem de mais precioso. O quê? Apacenta, cuida dos meus cordeiros. Eu acabei de morrer por eles, Pedro. O que de mais precioso você tem, meu irmão, minha irmã? Mais precioso. Você tem medo, assim, de compartilhar. Se você é pai, mãe, já teve um bebê nos braços,
Imagina dar um bebê frágil para alguém que você não confia. Com quem você compartilha aquilo que é mais precioso para você? O Senhor Jesus está compartilhando o custo da sua vida à sua igreja, com um homem que negou ele publicamente por 3 vezes. Dava tempo de mudar a resposta, mas por 3 vezes Pedro negou o Senhor Jesus. Porque antes da gente afirmar o nosso amor pelo Senhor, Ele afirma o seu amor por nós. Ele chega até nós primeiro. Ele nos pergunta. E essa pergunta desce ao fundo do nosso coração e atrapalha a gente. Você me ama? Então assim, meu irmão, agora, ouça o Senhor Jesus te perguntar: você me ama? Você me ama? Qual é a nossa resposta? Nós falamos que amamos o Senhor. O que isso causa em nós? A gente tem até uma dificuldade, inclusive, de nas nossas orações dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Porque o amor confessado compromete a gente. Nós amamos o Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós, igreja. O Senhor Jesus vem para ensinar esse homem e fazer dele o que ele foi de fato, o principal dos apóstolos, o principal pastor da igreja primitiva. O Senhor Jesus, então, nos chama a uma responsabilidade diante da mesma fogueira e pergunta para a gente: você me ama na mesma intensidade que você me nega? Com aquilo que você faz, por como você age. Você me ama? Você me ama? Imagina só esse diálogo, meus irmãos. O que Jesus, vitorioso, depois da morte, depois de ressuscitar, aquele mesmo que Pedro viu andando sobre as águas, o que esse homem poderia fazer com Pedro, um amigo que Jesus gastou 3 anos da sua vida investindo para que ele o negasse e fugisse num momento de maior angústia. O que esse homem poderia fazer com Pedro? E o que Jesus faz é dar uma oportunidade de Pedro encontrar outra vez o seu lugar, a sua identidade de pescador de homens. Porque Jesus quer compartilhar com a gente daquilo que é dele. O amor dele não só perdoa a gente, mas capacita a gente. Qual é a motivação para a gente, nós, construirmos a nossa igreja local? Esse ano é o amor. É o amor que Deus afirmou por nós. E nós respondemos. Mas é o amor confirmado 3 vezes. Não é amor de uma vez. É amor de 3 vezes. É o amor pensado. É um amor profundo pelo Senhor Jesus. Então, agora, o Senhor Jesus, mostra para Pedro, inclusive, o que isso poderia envolver, porque ele vai dizer no versículo 20, na verdade no versículo 17, a partir do 17, 18, que tipo de morte Pedro iria sofrer, né? Ele fala: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Inclusive, quando você for velho, alguém vai pôr uma roupa em você, porque quando você era novo era você que se vestia. Você era independente, você sabia o que fazer. Mas quando você for mais velho, alguém vai pegar você vai estender as suas mãos para alguém te levar. E a tradição, a boa tradição cristã diz que Pedro de fato morreu crucificado com as mãos estendidas. E isso vai glorificar o meu nome. Olha só o quanto a Bíblia é transparente com a gente. No amor que nós temos com o Senhor, talvez isso envolva luto, dor, angústia. Mas isso vai dar glória a Deus. Nós vamos encontrar o sentido da nossa vida se a gente fizer assim.
Pedro iria morrer e carregar essa profecia do Senhor Jesus por pelo menos 30 anos na mente. Eu vou morrer dando glória ao Senhor Jesus. Então esse é um primeiro aspecto. Como servir a Deus? Somente o amor reafirmado, confirmado, poderá nos segurar quando a gente sentir que Jesus está longe, ou que os nossos amigos de caminhada também estão longe. Agora, existe uma outra despedida nesse texto. Pedro olha para trás e vê andando com eles na praia o seu amigo João. Como eu disse, Pedro, João e Jesus, as figuras proeminentes nos evangelhos. E é natural que, depois de receber um indicativo de como seria a sua morte, Pedro dissesse: Senhor Jesus, mas e João? Se eu vou morrer e esse é o meu futuro, o que João vai experimentar? Como ele vai servir ao Senhor? Como eu? É parecido o nosso ministério e a nossa morte? E aí a gente vai perceber um outro princípio. Se, em primeiro lugar, a gente serve ao Senhor, o serviço é tanto serviço na igreja, mas na nossa vida, meus irmãos, a partir, primeiro, do amor confirmado, mas também, nessa segunda parte, a gente serve ao Senhor a partir da parte que nos cabe. Existe uma porção de serviço e de cooperação naquilo que Deus está fazendo que é só para você. E é isso que Jesus diz para Pedro. Pedro, tem coisa que diz respeito a mim. Se eu quisesse, como uma hipótese ele diz, eu faria João não morrer nunca. Quanto a você, me segue. Qual é o quanto a ti que o Senhor Jesus nos chama e nos lembra essa manhã? Porque de fato, meus irmãos, isso é uma graça, poder servir na igreja com outros amigos, poder servir com outros irmãos, ser pastoreado debaixo de uma liderança específica. Mas quando esses momentos, nos últimos capítulos, como desse livro, chegam, o que o Senhor Jesus tem para dizer para a gente também é: quanto a você, me segue, porque o que importa é o que eu tenho para você, e não com quem você serve. E isso é muito sério. É natural que a gente queira servir a Deus com um amigo específico, com companhias específicas. Mas Deus tem nos chamado a um tipo de maturidade de um filho que cresceu. Já viu o filho, a criança, que o pai faz alguma coisa e ela vira para o lado para o irmãozinho e fala: pai, mas e ele? É o que Pedro está fazendo aqui. Aqueles que o tempo todo estão chamando a atenção do pai para com o irmão são filhos imaturos ainda. O Senhor Jesus quer nos amadurecer, como estava fazendo com Pedro, nesse diálogo completo, para dar as ferramentas para Pedro servir com fidelidade ao Senhor quando ele tivesse partido em forma física. Como servir ao Senhor quando as despedidas acontecem? Pelo amor dele por um lado, mas também através da parte que nos cabe, da porção que Deus tem para nós. E nós devemos pensar sobre isso. Porque, como eu disse, a gente não quer saber do outro por causa do outro, a gente quer saber do outro em comparação a nós. Já viu isso? Até com vários tipos de comparação, né? Comparação econômica. Já viu isso? A gente não importa tanto se a gente, por exemplo, está sendo mais abençoado pela graça do Senhor Jesus. Não. O que nos importa de forma pecaminosa é saber se a gente está sendo mais abençoado em relação a. Isso passa pela nossa vida em vários aspectos. Mas Jesus está lembrando a Pedro que não é parte da vocação dele e nem da nossa escolher o elenco. Quem serve em qual posição? Em qual área? O nosso chamado é profundo, agudo e direto, objetivo. Quanto a você, me segue. Porque nós confiamos no Pai, nós não queremos discutir sobre os irmãos. Que bênção é ter a relação de outros irmãos, amigos, líderes por perto. O filho que sempre diz, como eu disse, né? E o outro, e aquele, e esse acolá. Eles precisam confiar mais no caráter do pai.
Você lembra daquela parábola, história que o Senhor Jesus conta, Mateus capítulo 20? Dos trabalhadores da vinha? O Senhor saiu de manhã, um proprietário de terras, combinou um denário para os trabalhadores, que pagaria no final do dia. Chamou um 9 da manhã, mas chamou outro meio-dia. Chamou um 3 da tarde, outro 5 da tarde. E aí lá no final, os que foram chamados lá no começo da manhã disseram assim: o senhor está sendo injusto, porque o senhor está pagando o mesmo valor para a gente que trabalhou desde cedo, para aquele que começou a trabalhar às 5 da tarde. E qual é a resposta do proprietário? E o Senhor Jesus, na parábola, começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a... Então, a história representa como o reino funciona. É que no reino de Deus, ele pode escolher pagar o mesmo valor para quem começou agora e para quem começou muito cedo. O que importa é o chamado do mestre. Seja mais cedo ou mais tarde, ele pode pagar a mesma coisa para qualquer um. Quem sofreu mais? Pedro, que abandonou inclusive a sua esposa, porque era casado, a sua família, quando Jesus chamou? Ou o ladrão da cruz, que aceitou Jesus e no mesmo dia estava no paraíso com o Senhor? Quem, meus irmãos? Para o Senhor Jesus, eles têm o mesmo valor. Ele os amou. Qual é o nosso lugar? Nesse tempo, agora, 2024, na umidade a 7%, qual é o nosso lugar de trabalhar em Goiânia para o avanço do reino do Senhor? Esse texto nos lembra que o que nos segura é o amor confirmado, reafirmado 3 vezes ao Senhor, mas também a parte que nos cabe, o que Deus tem especificamente para você agora nessa seara. Jesus inclusive exagera dizendo para Pedro: se eu quiser que João fique vivo até o final, o que importa é a minha relação com ele e a minha relação com você. Eu sou um pai justo. E isso equaliza o nosso coração. Agora, o texto não termina aqui. Na verdade, o texto que a gente leu termina aqui, mas existem alguns versículos para terminar o livro. Vamos terminar de ler então o versículo 22 até o final, o versículo 25. Para terminar o Evangelho de João juntos. Na verdade, o versículo 24 até o versículo 25. Diz assim o texto: esse é, como assinatura no final de uma história, esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João está dizendo: eu dou fé de o que está escrito aqui é verdade, de fato aconteceu. Versículo 25, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. A história que João escreveu sobre Jesus está chegando ao fim, aqui nesse versículo. Ela começou como? Lá no primeiro capítulo, o pastor Jean pregou sobre isso na semana passada. Quando João mesmo diz que no princípio a palavra, Jesus, o Cristo, estava com Deus. Agora ele está voltando para o Pai, aqui no final. Amarrando as pontas, Pedro está mostrando que se a palavra virou carne, agora as carnes vão ter que virar palavra de Deus, mensagem de Deus. Ele diz, nem mesmo no mundo inteiro, eu acho que haveria um livro suficiente. Se fosse para contar de verdade aquilo que Jesus fez entre nós. O que ele está querendo dizer, com uma forma de exagero, porque sim, todos os livros do mundo caberiam sim o que Jesus fez. Mas o que João está falando é algo muito mais profundo. Agora que Deus não é uma ideia abstrata mais, mas ele virou gente em Jesus, somente gente pode contar essa história, e não livros mais. É somente gente que pode falar e servir a Deus quando as coisas mudarem e as partidas acontecerem. Porque o mundo é carnal, mas a igreja é carne. Gente de músculo, de osso, com emoções, com razões, com histórias próprias. E é esse tipo de gente que o Senhor Jesus se compromete e se aproxima para chamar e lembrar aquilo que a gente é, no chamado que Ele já nos fez. Como fez com Pedro, como fez com João.
agora que Jesus virou gente, as gentes precisam compartilhar desse verbo que dá ação e transformação para todas as coisas. Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele foi na frente. Isso não é uma espécie de peso para nós. Não é. Se a gente precisa servir a Deus, como a gente viu, por causa do amor e por causa da porção que nos cabe, foi o Senhor Jesus que nos ensinou isso. Ele nos amou na eternidade. Ele nos amou na eternidade. Por isso Ele desceu até nós e nos salvou e nos chama. Mas Ele também entendeu qual era a parte que lhe cabia. Ele não ficou discutindo com o Pai, com o Espírito na eternidade. Por que não vão vocês salvar o nosso povo? Ele entendeu a sua missão, o seu amor e a porção que lhe cabia. Ele fez e nos chama a entender a nossa missão e a parte que nos cabe. E Deus vai, em Jesus, fazer com que essa igreja avance, as nossas famílias avancem à medida que a gente entender isso. Amor por um lado, confirmado, provado, testado dentro do nosso coração, mas também uma espécie de direção, assim, obtusa. Eu estou indo para lá porque Deus me chamou para isso. Independente se amigos partem para outros chamados e para outras missões. E nós vamos assim, muitas vezes sem sentir Deus por perto, e isso pode acontecer. E às vezes sem sentir amigos por perto, e isso pode acontecer. Até que não existam mais partidas e mudanças para sofrer, quando o Senhor Jesus vier nos buscar e voltar uma segunda vez. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos colocar o nosso coração de fato à Tua disposição. Faz, Senhor, como o Senhor fez um dia aqui, nessa terra, com o nosso irmão Pedro, e esquadrinha o nosso coração, e mexe com a gente, e desestabiliza o nosso coração, não para nos fazer mal, mas para nos levantar para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã, como uma oportunidade que o Senhor dá, cada um de nós, conscientemente, pelo Teu Espírito, reafirmar, Senhor, nós Te amamos. Nós Te amamos, Senhor. Se nós temos Te negado, na nossa caminhada pessoal como discípulos, ou juntos como igreja, o que seja, nós queremos nos arrepender e entender que antes do Senhor, antes da gente chegar até a Ti, o Senhor mesmo chega até nós e nos pergunta como uma oportunidade de restauração: vocês me amam? Vocês me amam? E nós queremos poder responder: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe da fragilidade do nosso amor, mas é certo, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. E que isso então direcione a nossa vida, a nossa comunidade, as nossas famílias, para aquilo que o Senhor tem de tão especial para nós, esse ano ainda. Esse ano ainda nos dá olhos para perceber, Senhor. Porque se é Tua a obra, como não esperar coisas grandíssimas do Senhor? Então nós esperamos, Senhor, nós esperamos em Ti. Porque o Senhor nos amou primeiro e nos chama a Te amar, mas também nós queremos reafirmar o nosso lugar, Senhor, nessa caminhada. Nós amamos servir com amigos, com família, mas se as circunstâncias desse mundo quebrado fazem a gente se separar, nos lembre daquilo que o Senhor tem nos chamado. Quanto a você, siga aquilo que eu tenho para você. Que a gente lembre no nosso coração aquilo que o Senhor nos chamou, as virtudes, os nossos dons, aquilo que nós temos e que talvez o nosso amigo e irmão não tem. Nós queremos Te servir porque nós queremos Te servir por aquilo que o Senhor é. Nos dá essa graça, nos dá essa graça. Inflama a Tua igreja, encoraja o Teu povo, põe um caminho claro adiante de nós. E nós Te pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre nossas famílias. O Teu Espírito pousado, repousado e que continue sobre nós.
E que quando essa nuvem que está sobre nós se mover, a gente mova também. Nós te pedimos isso, pelos méritos dessa palavra que virou gente, e que chega até nós, na nossa praia, na nossa noite, onde nós estamos cheios de decepção, por uma pesca que não teve resultado, no nome dEle, confiados nesse chamado, que nunca vai terminar, que é perene, que é contínuo, que é fiel, nos méritos de Jesus, nós oramos. Amém e amém.